Pessoal, dando continuidade ao estudo do crédito tributário, né? Falamos na aula passada acerca do Instituto da Decadência, colocamos algumas características gerais entre prescrição e algumas diferenças básicas, né, entre decadência e prescrição. E agora, colocando para vocês o conceito de prescrição, a prescrição seria o instituto jurídico que demarca no tempo a perda do direito à pretensão executória, ou seja, cobrar judicialmente o tributo. Né? Existe um prazo depois que o tributo é lançado para que o fisco cobre judicialmente aquele valor pela execução fiscal. Se ele não fizer isso dentro do prazo de 5 anos, o tributo estará prescrito, certo? Então, ocorrerá a prescrição quando houver uma execução fiscal extemporânea ou a destempo. E da mesma forma que ocorre na decadência, a prescrição, ela demarca um prazo oponível ao credor, né? Que aí, nesse caso do judicialmente falando, quem vai executar aquela dívida tributária é a fazenda pública, federal, estadual, distrital ou municipal por meio dos seus procuradores. E o prazo é o mesmo da decadência, o prazo é de 5 anos. Então, eu trouxe novamente esse esquema para vocês verem aqui, que temos, né, na linha do tempo, a hipótese de incidência, o fato gerador, praticado, nasce a obrigação tributária, que pelo lançamento constitui o crédito tributário. Aqui nós falamos em decadência, até aqui, né, cobrança administrativa, nós falamos em decadência se o tributo não tiver sido constituído, se o crédito não tiver sido constituído, né? Se o crédito tributário não tiver constituído dentro do prazo de 5 anos, né, a partir da ocorrência do fato gerador, a partir do momento que nasce a obrigação tributária, que é no momento da prática do fato gerador, nós temos o prazo de decadência. Agora, se houve o lançamento, a gente não fala mais em decadência. Se o lançamento aconteceu e aconteceu dentro do prazo, não falamos mais em decadência. Agora nós pensamos se houve ou não prescrição do crédito tributário. Uma vez constituído o crédito tributário, se o contribuinte ou o responsável tributário não fizer o pagamento, esse crédito vai ser inscrito na dívida ativa, gerando a certidão de dívida ativa, que é o documento hábil para ingressar com a execução fiscal. Então, a partir desse momento em que o crédito tributário está constituído, o fisco tem o prazo de 5 anos para cobrar judicialmente, para executar, certo? É o prazo de 5 anos. Se não for feito nesse prazo de 5 anos, opera-se o instituto da prescrição. E aí, eu coloquei para vocês um julgado do STF que diz justamente isso que eu acabei de falar, que até o lançamento a gente pensa em decadência. Depois do lançamento, a gente pensa em prescrição. Lendo a parte que está grifada, entre a ocorrência dela, né, de quê? Da lavratura do auto de infração, por exemplo, ou do lançamento, né? Entre a ocorrência do lançamento, que constitui o crédito tributário, e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que tenha se valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência e não se iniciou a fluência de prazo para prescrição. Como assim, professora? Nós sabemos que, vou voltar aqui o slide, nós sabemos que o prazo para decadência, ele vem do momento em que ocorre a prática do fato gerador, né? Nós já vimos como é que começa a contagem, até a constituição do crédito tributário que se dá mediante o lançamento. Se o crédito tributário é constituído, mas fica com a exigibilidade suspensa, não começa ainda o prazo de prescrição, né? Porque o contribuinte, como vocês sabem, ele pode ainda recorrer da decisão administrativa ou da cobrança administrativa
por meio de recursos administrativos, por meio de ação judicial, por exemplo, anulatória de débito fiscal e conseguir uma liminar, conseguir uma tutela de urgência, tudo conforme nós já estudamos em aulas anteriores. Então, pessoal, enquanto ele estiver suspenso, não começa a correr o prazo de prescrição. O prazo de prescrição, ele só começa a correr quando esse crédito tributário estiver definitivamente constituído, tá? Então, quando ele está definitivamente constituído, é quando não existe mais a possibilidade de um contribuinte ver esse crédito, obviamente, desconstituído, não cabe mais recurso nenhum, tá? É a decisão final de que ele deve sim pagar o tributo. A partir desse momento, o fisco tem o prazo de 5 anos para conseguir que esse contribuinte pague o tributo, para conseguir judicialmente que esse contribuinte pague o tributo. Então, decorrido esse prazo para interposição do recurso administrativo, se o contribuinte, por exemplo, não recorre, ou o recurso administrativo interposto pelo contribuinte diz que ele deve sim pagar aquele crédito tributário, aí começa a fluir o prazo de prescrição da pretensão punitiva, né, da pretensão executória do fisco. O STJ coloca dessa mesma forma. Então, ele coloca que enquanto a pendência de recurso... Deixa eu colocar aqui a caneta. Cadê? Enquanto a pendência de recurso administrativo, né? Enquanto a pendência de recurso administrativo, se ele não entra com recurso administrativo, obviamente que o crédito tributário não está suspenso, né? Então, acontece aí meio que um hiato, né? Que vai do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a revisão de ofício. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso, né, ou da sua revisão, que constitui definitivamente esse crédito tributário, é que a gente tem início à contagem do prazo prescricional. Desculpem aí esses grifos, é porque grifar com o cursor do mouse é terrível. Depois nós vamos ter uma aula sobre prescrição intercorrente, se for o caso. Vamos lá, para ficar mais claro agora, vai ficar mais claro para vocês. Qual é o termo ACO da contagem da prescrição? É simples, é a data da constituição definitiva do crédito tributário. É a data da constituição definitiva do crédito tributário. Quem é que diz isso, professora? O 74 do CTN. Ele diz que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Aí você me pergunta, professora, que momento é esse? O que é a constituição definitiva do crédito tributário? Que é o momento onde eu vou começar a contagem do prazo prescricional. Qual é esse momento? O que é essa constituição definitiva do crédito tributário? Eu coloquei para vocês, é a ideia de indiscutibilidade, certo? Você não tem que saber o momento em que o crédito tributário foi constituído, mas o momento em que ele foi definitivamente constituído, certo? A definitividade é aquele momento em que o ato se torna indiscutível, né? É o momento em que nós temos a chamada indiscutibilidade quanto à cobrança do gravame, ou seja, o contribuinte, o responsável, deve pagar e pronto. Não tem mais o que se discutir a respeito disso. Assim é quando a gente considera que o crédito tributário está devidamente constituído. É quando o fisco entende que deve
e pronto. Seja através de uma decisão judicial que reconheceu o direito do fisco, na ação que você propôs, seja na órbita administrativa, não importa. É a ideia de indiscutibilidade do crédito tributário, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui um caso prático para ficar mais claro ainda para vocês. Quando o tributo é lançado e o contribuinte não faz nada. Quando o tributo é lançado e o contribuinte não faz nada, o que acontece? Imagina que um auto de infração e imposição de multa referente a um ICMS foi lavrado em novembro de 2019. E o contribuinte não fez nada. Ele não parcelou, ele não pagou, ele não impugnou, ele não pediu uma tutela de urgência, ele não fez nada. Obviamente que o fisco vai fazer o quê? Quando o contribuinte não faz nada? Vai imediatamente inscrever na dívida ativa, né? E vai vir uma execução fiscal. Nesse caso, o despacho do juiz mandando citar veio em janeiro de 2015 e pergunta se houve prescrição. Primeira coisa que você tem que lembrar é que, como eu falei em aulas anteriores, na aula sobre suspensão do crédito tributário, quando eu falei nos recursos, impugnações administrativas e recursos administrativos, eu disse para vocês que o prazo, em regra, é de 30 dias. Então, a partir do momento em que o contribuinte é notificado de um lançamento, seja por meio de auto de infração, imposição de multa, seja por que meio for, a partir desse momento em que o tributo é lançado, é constituído, o contribuinte tem 30 dias, via de regra, se a lei não disser o contrário, você considera que ele tinha o quê? 30 dias. Né? Se a questão dissesse que o prazo para recorrer era de 15 dias, você iria considerar esses 15 dias. Mas geralmente não diz nada, geralmente você considera o prazo de 30 dias. Desculpa. Outra coisa é você atentar que o que é considerado o momento de ocorrida a execução fiscal é o momento do despacho do juiz mandando citar, ok? Então, ele pode até ter entrado com a execução antes, né? Em 2014, final de 2014, por exemplo, aqui está dizendo que foi em janeiro de 2015, pode ter entrado com a ação de execução fiscal antes. Mas nós consideramos, para fins de contagem de prazo prescricional, de acordo com o entendimento do STF, da doutrina, que o prazo, o momento que você vai ver, se a questão disser, você vai ver o momento em que foi feito o despacho do juiz para mandar citar. Se a questão não disser nada e diz simplesmente que a execução fiscal veio em janeiro de 2015, subentende-se que o despacho do juiz mandando citar veio em janeiro de 2015, tá? Mas se a questão dissesse que o fisco entrou com a execução fiscal em dezembro de 2014 e o despacho do juiz mandando citar veio em janeiro de 2015, você considera esse momento do despacho do juiz mandando citar. Bom, feitas essas considerações, como é que eu faço, professora? Então, olha só, o contribuinte recebeu, né, o auto de infração foi lavrado em novembro de 2019. Ele tinha 30 dias para recorrer, então ele tinha até o quê? Ele tinha o quê? Ele tinha 30 dias. 30 dias é o quê? Dezembro de 2009. Tá? Só recapitulando, se o tributo é lançado e o contribuinte não faz nada, a gente considera que o crédito tributário foi definitivamente constituído. Por quê? Ele tinha um prazo de 30 dias após desse lançamento, que é o período de impugnação. Se ele não fez nada, acabou o prazo, o tributo está definitivamente constituído, não é isso? Então, você vê o momento em que houve o lançamento, conta mais 30 dias, ou da notificação, né? Conta mais 30 dias que seria o prazo para ele recorrer. Se ele não fez nada, quando é que o tributo considera-se definitivamente constituído? Um mês depois. Então, aqui no nosso caso, dezembro de 2009. Esse é o momento em que a gente considera o crédito tributário definitivamente constituído. Ele é o nosso termo AQUO. E daí eu conto 5 anos, ó. Dezembro de 2009 é o termo AQUO.
Dezembro de 2010, dezembro de 2011, dezembro de 2012, dezembro de 2013, dezembro de 2014 é o termo a de quem? Aqui ele estava o quê? Prescrito. A questão diz que a execução, o despacho do juiz ordenando a execução veio quando? Em janeiro de 2015. Já estava, portanto, prescrito. Então, nesse caso aqui, houve prescrição, certo? E se o contribuinte suspender a exigibilidade do crédito tributário? Nós sabemos, voltando aqui, que depois que o tributo é lançado, o contribuinte ele pode, por exemplo, parcelar, ele pode pagar, ele pode impugnar administrativamente, ele pode fazer várias coisas para suspender, não é? Vamos ver aqui. E se o contribuinte suspender? Enquanto estiver suspenso, como eu já falei para vocês, enquanto estiver suspenso, é porque está discutindo a exigibilidade daquele crédito tributário. Se ainda está discutindo a exigibilidade daquele crédito tributário, nós não podemos dizer que esse crédito tributário está definitivamente constituído. Vamos a um caso prático. Foi lavrado um auto de infração e imposição de multa de ICMS em novembro de 2002. O contribuinte impugnou administrativamente, foi julgado improcedente. Aí ele recorreu da decisão administrativamente e novamente foi julgado improcedente. Após quase 7 anos de disputa administrativa, em março de 2009, foi prolatada a última decisão administrativa, da qual não coube mais recurso, e o autuado perdeu. Então, quando foi que aconteceu a constituição definitiva do crédito tributário? Em novembro de 2002 ou em março de 2009? Em março de 2009, porque até março de 2009 a exigibilidade estava suspensa, então ainda não começava a correr o prazo prescricional. O prazo prescricional, como nós já vimos, o artigo 174, ele só começa a ser contado a partir do momento da constituição definitiva do crédito tributário, que aconteceu nesse exemplo em março de 2009. Então, ele pode passar 15 anos com o crédito tributário, com a exigibilidade dele suspensa. No momento em que vem a decisão definitiva de que ele deve pagar o tributo, que o fisco entende que ele deve pagar o tributo, aí começa a correr o prazo prescricional. A partir desse momento, o fisco tem 5 anos para cobrar judicialmente, tá? Então, aqui diz que foi finalmente proposta a execução fiscal com despacho ordenando a citação em janeiro de 2015. Já estava ou não prescrito, professora? Vamos lá. O termo a qual, portanto, é março de 2009, que é quando houve a constituição definitiva. O termo adquem é quando? Março de 2009 é meu termo a qual, então vamos contar, 5 anos. Março de 2010, março de 2011, março de 2012, março de 2013, março de 2014. O fisco tinha até março de 2014 para executar. A questão diz que a execução só veio em janeiro de 2015, então esse tributo já estava o quê? Prescrito, ele só tinha até março de 2014. Então, é importante vocês compreenderem que enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, não existe uma definitividade, uma indiscutibilidade do crédito tributário. Por isso que a gente não começa a contar o prazo de prescrição. Ok? Então, pessoal, essa é a ideia de prescrição. Na próxima aula a gente fala ainda um pouco sobre prescrição intercorrente.